Olá, paz e fogo. Boa noite. Vocês que estão chegando e vão chegar para viver e acompanhar essa live, uma live top, maravilhosa, uma continuação da live da semana passada, de terça-feira passada com o Fernando, né? Que estavam falando sobre Castelo Interior e moradas. Seja bem-vinda, Raíssa, Nicole, Fernando já chegou, nosso grande irmão. Boa noite para vocês que estão chegando aí. Então vamos dar continuidade àquele mistério insondável que é a noite, que é as moradas. Live esperadíssima. Pois é, essa semana está sendo uma semana abençoada. Com grandes lives, com muita lives maravilhosas. Ontem tivemos uma ontem mesmo, foi muito boa com a Marina. A Mari, né, psicóloga lá de Itabira, falou sobre perdas e lutos, foi muito boa. Então, hoje também mais uma que vai ser pancada, vai ser top. Então, já convida as pessoas aí, aperta o aviãozinho aí e vai convidando, chamando o máximo de pessoas possíveis para poder viver essa live. Ao oásis, né? Sair para nós possamos sair. Ela chegou aí, ó. Mari Benevides, seja bem-vinda, minha irmã. Janaína, isso aí. Manda aí. Vai mandando aviãozinho aí para chamar a galera. Fernando, quando você estiver pronto. Já... Hoje vai ser top. Assim como ontem, como as outras passadas, foram grandes formações, né? Essa de hoje também vai ser. Olha ele aí, meu irmão, Fernando, Gamaliel. Vamos nos formar ao pé Fala, irmão, a Gamaliel paz. nessa noite. Louvado seja Deus, né, por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E aí, irmão, como é que estamos? Estamos bem, graças a Deus. Você como está, irmão? Graças a Deus, estou bem também. Vamos que vamos, né? Agradecendo a Deus aí por essa oportunidade de partilhar de graças tão grandes como essas que Santa Teresa de Ávila e tantos doutores, né, da igreja têm deixado para nós. Vamos lá. Beijo, Lu, te amo, viu? Chegou lindo. Meu Deus do céu, o amor é lindo. Olha, você e a Lu aí, parabéns ontem. Falou que estava comemorando aniversário de namoro, né? Exatamente. Parabéns aí para vocês dois aí, que Deus abençoe. Amém, amém, obrigado. Obrigado. E com certeza. Vamos lá, então, irmão, vamos começar? Lá. Vamos. Então, vamos continuar aqui da parte onde nós havíamos paralisado a nossa formação na última semana, quando começávamos a falar sobre Castelo Interior Morada de Santa Teresa. E hoje nós vamos tratar, eu pensei de tratarmos hoje, Kleber, não sei o que você pensa, sobre aquilo que nós precisamos viver e viver bem na primeira morada para sermos admitidos à próxima morada, né? Eu acho que seria a proposta de hoje, né? E penso também, Kleber, que uma grande tentação que a gente tem ao tratar sobre esse assunto, sobre as moradas, né, é a tentação de querermos saber em qual morada nós estamos. Todo mundo tem essa tentação, né, irmão? Exatamente. Tipo assim, é inconcebível se tratar desse assunto sem que se passe pela cabeça esse questionamento, né? Qual morada eu estou, né? E aí eu quero partilhar uma situação engraçada que aconteceu comigo quando eu comecei a ler esse livro, né? A primeira vez que eu peguei o livro Castelo Interior Moradas e comecei a ler, eu me lembro que eu fiquei super empolgado, né? Como eu disse na última live, eu li o primeiro capítulo, a primeira morada, falei assim, nossa, eu tô na primeira morada, isso aqui é o que eu tô vivendo mesmo, né? É como
de fato, um guia de viagem onde você vai lendo e você vai se empolgando com as descobertas que você vai fazendo. E por que você se empolga? Porque você vai se identificando, né? Você vai se identificando. E aí, eu passei pela leitura da primeira morada, me identifiquei. Pela segunda morada, me identifiquei. Pela terceira morada, super me identifiquei. Quando chegou na quarta morada, eu entrei em parafuso. Porque na quarta morada, a Teresa fala que quem está na quarta morada começa a amar o sofrimento. Meu Deus. Eu falei assim, olha, sofrimento a gente pode até achar bonitinho e tudo, mas amar já é demais. Aí eu falei assim, eu acho que eu não tô nessa fase aí não, né? Enfim, e aí a leitura que estava empolgante, né? A leitura que estava empolgante, ela começou a ficar mais densa. E aí chegou na quinta morada, eu peguei e não consegui terminar o livro. Então, a primeira vez que eu tentei ler Castelo Interior Moradas, a leitura foi interrompida na quinta morada. Por quê? Quinta Porque morada. Quer dizer, então... Vai falar de quê? Desculpa. Porque aí, a partir da quinta morada, já começou a falar de mistérios insondáveis, né? Tipo, aquelas coisas que a gente não consegue compreender muito. Vixe Maria. Se o Fernando, aí, o Fernando tem a capacidade de descodificar os mistérios, não compreendeu, eu, Hellis Mortal, então estou enrolado. Ô, Kleber, mas deixa eu te contar um segredo. Deixa eu te contar um segredo sobre leitura de mística, né? Leitura de vida de santo. Tem um segredo aqui. A leitura mística, né? A leitura desses livros de santo tem um segredo, né? A gente não compreende o que a gente está lendo, não é com a razão. A gente compreende com a alma. É uma coisa muito doida, né? Porque a história, a matemática, o português, esse mundo a gente compreende com a razão. Né? A gente estuda e vai adquirindo entendimento a partir da razão mesmo. Agora, as coisas de Deus, as coisas misteriosas, elas são insondáveis, né? E como que eu vou acessar o mistério de Deus? Como que eu vou acessar aquilo que é misterioso, né? Aquilo que é sagrado? Com a alma, né? É a alma que vai identificando. Então, à medida que você vai lendo um livro como esse, né, Castelo Interior Moradas, ou qualquer outro livro de mística da vida dos santos, à medida que você vai avançando na leitura, às vezes a sua razão ela não acompanha o raciocínio que o santo está desenvolvendo, mas a sua alma ela vai bebendo, ela vai se alimentando, ela vai se... né? É o segredo que é aquela verdade, né? Quando a voz de fora, o Padre Paulo gosta muito de usar essa expressão, né? A voz de fora, ou seja, a voz que vem ali da leitura do livro ou da voz de um pregador, ela se encontra com a voz de dentro, que é a Santíssima Trindade habita o nosso interior, a nossa alma. Meu Deus, mistério. Essa voz de fora, ela se encontra com a voz da Santíssima Trindade que fala dentro, e aí no encontro dessas duas vozes há uma explosão de iluminação interior, né? É o mistério da revelação interior. A razão às vezes não acompanha, mas não aguenta, não. Glória a Deus. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente pega um livro de uma envergadura como esse, né? Castelo Interior Moradas, os livros de mística da vida dos santos. Você vai ler, claro, você vai querer entender com a razão, claro, mas muito mais do que com a razão, é com a alma que você vai beber, né? E aí, a primeira leitura, eu parei na quarta morada. Daí, eu tentei uma segunda vez, tentei ler Castelo Interior uma segunda vez, e aí, nessa segunda vez, eu já não estava preocupado em saber em qual morada que eu estava. Eu já estava querendo, pelo menos, me garantir que eu estava no castelo. Eu já não estava querendo garantir que eu estava nas moradas avançadas. Só quer saber que tu estou dentro ou não. Isso aí, Paloma. Isso, ali Santa Teresa de Ávila. A Paloma está perguntando aí, não, Paloma, é Santa Teresa de Ávila, não é Santa Terezinha do Menino Jesus, não. É Santa Teresa de Ávila, né? Então, só corrigindo aí, o nome é Santa Teresa de Ávila. Para os mais íntimos, Teresona. Para os mais íntimos, Teresona, exatamente. Justamente para não confundir com Terezinha, né?
E aí, Kleber, na segunda vez que eu peguei o livro para ler, eu parei na Sexta Morada, porque na Sexta Morada eu já não estava acompanhando muita coisa. E depois, só na terceira vez que eu peguei o livro para ler, que de fato eu consegui chegar, né, ao final da leitura, que foi, né, concluir até a Sétima Morada, né? Então, é, é esse mistério, né? Esse mistério da leitura que a gente não acompanha, né? Apenas com a razão, né? Essa leitura a gente precisa acompanhar com o interior. E aí, Kleber, o que é importante? Ao explanar sobre essas três leituras, eu dizia lá no início que é uma tentação a gente querer descobrir em qual morada a gente está, né? E o grande segredo, na verdade, não é esse, né? O grande segredo é primeiro você garantir que você está dentro do castelo, né? Do castelo interior. Então, para isso, eu expliquei na última live que para você se garantir dentro do castelo, você precisa estar em estado de graça, né? Então, em amizade com Deus, né? Você se confessar dos pecados mortais, né? Dos pecados mortais, aqueles de matéria grave, aqueles que você teve consciência que você os cometeu e com liberdade você os cometeu. Então, esses três quesitos configuram a matéria grave do pecado. Bom, e aí você garante que você está dentro do castelo pela graça de Deus, obviamente, né? Bom, agora que você está dentro do castelo, né, agora que você está na amizade com Deus, que você está na comunhão com Deus, que você foi admitido, né, pela graça a essa amizade com Deus, o que você precisa fazer, né? E aí começa a grande aventura da vida cristã, porque esse castelo interior, né? Teresa escreve esse livro e ele é um livro direcionado aos diretores espirituais, né? Isso é importante a gente dizer que o foco principal desse livro é para pastores de almas, né? Para aqueles que dirigem almas, para aqueles que conduzem pessoas para o céu, né? Sobretudo sacerdotes, diretores espirituais ou até mesmo leigos que conduzem, pastoreiam almas, né? Então, por quê? Porque a alma ela vai passar por processos nessa jornada do encontro com Deus, ou seja, nessa jornada que nós passamos aqui nessa terra até o encontro da nossa alma com Deus aqui nesse mundo, que é o matrimônio espiritual, a sétima morada. E o que acontece? O que acontece é que existe aí uma angústia, né? Existe um processo em que é preciso de se viver e que eu preciso descobrir quais são os caminhos, né? O caminho das pedras, vamos dizer assim. Teresa, então, ela explana isso de maneira muito clara no seu livro, sobre três, e são os temas dessa formação de hoje, né? As três, as três vias ou as três atitudes, né, que a gente precisa praticar na primeira morada para que a gente avance para uma próxima etapa da nossa vida espiritual, né? Então, digamos aqui que 99%, né, eu dizia isso na última live, né, 99% dos católicos que vão para o céu, isso é uma estatística que o Padre Paulo Ricardo, vez por outra, ele usa, estão na primeira morada, né? Então, 99% dos católicos que morreram e foram para o céu não passaram da primeira morada, né? Ficaram no início, né? Ali conheceram, né, o hall de entrada do castelo, não avançaram muito, né? Ficaram por ali mesmo, né? Contemplando o jacarezinho na ponte do vai e volta ali de sair e entrar no estado de graça. Bom, então qual é a primeira atitude para que possamos avançar nessa via da união com Deus? Ou seja, avançar da primeira para a segunda morada. Bom, a primeira é a oração. A segunda é o autoconhecimento. E a terceira, a humildade. Vamos falar hoje mais demoradamente sobre cada uma delas, então. A oração. O que Teresa fala, né, sobre a oração? Vou pegar aqui na página 23 do livro. Teresa fala o seguinte, que a porta para entrar no castelo é a oração, né? Então a gente já sabe que a porta de entrada do na sua
alma para se encontrar com Deus que aí habita, né? Por isso o castelo, né? O Deus que habita, o rei que habita a nossa alma. Você precisa atravessar e acessar essa porta de entrada, que é a oração, né? Mas que tipo de oração? Né? Teresa explica aqui na primeira morada qual tipo de oração que se deve praticar para você avançar na primeira morada. Ela vai falar que não é a oração mental mais que vocal. Para ser oração é necessário reflexão. E aí ela explica, né? Não chama oração mexer com os lábios sem pensar no que dizemos, nem no que pedimos, nem quem somos, nem quem é aquele ao qual dirigimos, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O que Teresa quer trazer aqui? Que tipo de oração nós devemos viver na primeira morada, né? É aquela oração de meditação, né? Não é a oração que se cospe palavras, né? Que você reza, você fala e não sabe, né? Ixi, isso que tá travando muito. Será por quê? Será se é Acho que a muito voz tá dando uns picos na voz quando você fala, mas não sei se onde está o problema. Vamos ver aqui se ligar. Bom, ele se diz que dados móveis é melhor do que o Wi-Fi, né? Eu estava com o Wi-Fi desligado. Eu vou ligar aqui o Wi-Fi para ver se melhora. Aí o pessoal comenta aí se vai melhorar com o Wi-Fi. Normalmente é melhor com 4G, né? Mas vamos tentar então com o Wi-Fi ligado agora, beleza? Então, Kleber, a Teresa, ela vem trazer a importância da oração. E uma curiosidade antes de falar da oração. 4G tava melhor, viu, irmão? Um probleminha técnico que logo, logo vai se resolver. O Fernando tá tendo. Opa, irmão, Tá dando para ouvir? travou quando você ia falar sobre Teresa. Agora voltou agora. Travou de novo. Vamos lá. Não, vai no 4G Voltou? mesmo. Voltou. Tá, então vamos tentar com 4G só mesmo, porque o Wi-Fi não fica bom mesmo, não. Se um dia, né, você tiver a oportunidade, os irmãos que estão aí nos assistindo tiverem a oportunidade de visitarem a Basílica de São Pedro em Roma, vão se deparar com uma das belezas arquitetônicas da nossa igreja. Logo no corredor central da Basílica de São Pedro, o corredor principal, o corredor que leva ao altar mor da Basílica. Esse corredor, em cada coluna, né? Acho que deve ter mais ou menos umas 6 colunas de cada lado do corredor principal da Basílica de São Pedro. Cada coluna, ela possui uma imagem, né, uma estátua imensa de, sei lá, uns 4, 5 metros, imagino, ou até mais do que isso, talvez. Em cada coluna da Basílica de São Pedro são imagens dos fundadores das ordens, né, do século, ali por volta do século XV, XVI, né? E são, de um lado, você vai encontrar São Pedro de Alcântara, Santa Teresa de Ávila, São Felipe Neri, Santo Inácio de Loyola e daí por diante, né? Esse corredor principal da Só as Basílica de São feras. Pedro. Isso, exatamente. E aí existe uma curiosidade que um frei carmelita me explicava quando a gente passava por essa basílica, pela Basílica de São Pedro, por esse corredor. Ele dizia o seguinte: olha, aqui estão todos os principais fundadores de ordens religiosas da igreja. E o corredor principal da Basílica de São Pedro, ele traz, né, esses fundadores de ordem, porque eles são, né, as suas ordens representam aqui as colunas da igreja, né? E por que Teresa, e aí a curiosidade, por que Teresa de Ávila
ela está ao lado direito e ela é a primeira coluna logo na entrada da Basílica de São Pedro, Meu né? Deus. Esse Frei Carmelita não Libera o percebeu, pessoal. mistério. Não, né? Aí ele virou e falou assim, porque Teresa de Ávila é a doutora da oração. E ao colocá-la, né, como principal coluna à direita da igreja, né, à direita da entrada da Basílica de São Pedro, o que se está querendo dizer é que a coluna principal que mantém a igreja de pé é a oração, né? Glória a Deus. Porque o doutorado de Santa Teresa, né? Então, Teresa, ela traz justamente essa contribuição para a igreja, né? Ela descodifica, como é essa expressão que temos usado, né? O mistério da oração, né? Se você pega o livro Caminho de Perfeição, Teresa trabalha ali no Caminho de Perfeição os vários tipos de oração, né? E aqui em Castelo Interior ou Moradas, esses vários tipos de oração eles vão sendo separados à medida que você vai andando, você vai crescendo na vida espiritual, você também precisa ir avançando nas formas de oração, né? O Catecismo da Igreja Católica vai trazer pelo menos aí 3 formas de oração, que é a oração vocal, a oração de meditação e a oração de contemplação. Essas 3 formas aqui, né? Talvez a oração de contemplação, por ser a terceira aqui abordada pelo catecismo, seja a mais avançada, né? Assim, precisa treinar bastante. Mas a oração vocal é aquela que a gente aprende por primeiro, é aquela que a gente expressa, seja por meio de voz, seja por meio de expressões corporais, por pensamentos, né, imagens. Isso é considerado oração vocal. Mas não é esse tipo de oração que Teresa está falando que é necessário se praticar na primeira morada. Teresa traz justamente a oração de meditação. O que é a oração de meditação? É aquela oração onde você se detém sobre um mistério de Deus, né? E você fica ali roendo, como que ruminando aquele mistério de Deus, aquela palavra, aquele versículo bíblico, aquela frase de um santo, né? Algo curto, né? Como se fosse um osso, né? Que você vai jogando de um lado para o outro da boca e fica ali mastigando aquele osso quando você está comendo, sem se demorar, né? Sem se preocupar em estar demorando em devorar aquele osso. Então, a oração de meditação é esse parar na presença de Deus para degustar o mistério dessa presença que ali se doa, né, a você, que está com você e que quer se revelar a você. É você estar ali diante do mistério da presença de Deus, contemplando o Deus que se revela a você e se deixando também ser revelado, né, pelo próprio Deus, né? Que aí entra a segunda parte, né, que é o autoconhecimento, né, que a gente vai tratar também aqui hoje bem rapidinho, né, porque depois numa outra live a gente vai falar só sobre autoconhecimento. Mas esse é o ponto, né? Se queremos avançar nas moradas, né, nós precisamos aprender a ter vida de oração, né? E para Teresa isso é algo muito claro, Kleber. Vida de oração não significa ir à missa, vida de oração não significa rezar o terço, vida de oração não significa nenhuma dessas práticas devocionais que são importantes e que são mais do que a nossa obrigação. Quando Teresa fala de vida de oração, né, ela está falando desse tipo de oração em que nós nos relacionamos com Deus a partir do momento em que dizemos para Ele, né, o que estamos pensando, né, e pedimos aquilo que estamos pensando a partir de um entendimento de quem somos e de quem Deus é, né? Então, é esse entendimento que Teresa traz aqui e que precisa ser habitualmente praticado, né? Você se levantar pela manhã ou em algum momento do dia e se colocar na presença de Deus, tomando consciência de quem você é e você, né, não é nada, você é um dependente de Deus para tudo. E quem é Deus? Deus é tudo, né? Deus é o tudo, né? São João da Cruz vai dizer, né, que quem tem Deus, né, tem tudo, porque ele de fato ele tem todas as coisas, né? Quem tem Deus tem tudo e nada nos falta, né? Essa é uma frase de Verdade. São João da Cruz.
Então, Essa esse é um questão mistério. da questão da contemplação ajuda muito para quem é ansioso, né? A pessoa que vive a vida de oração contemplativa ajuda muito a pessoa que é agitada, que é impaciente, e a contemplação é dos melhores remédios para controlar tudo isso na vida da pessoa. E olha que interessante, você está falando disso. Vamos recordar aqui que Teresa era sanguínea, né? Então, vamos recordar esses traços do temperamento de Santa Teresa. E quem é sanguíneo, mesmo quem não é sanguíneo, quem é de qualquer outro temperamento, vai entender o que eu vou falar aqui agora. Basta você se determinar a orar, né, se colocar em oração, para você começar a ter todo tipo de distração, de lembrança de coisa que você tem que fazer, que você não fez, que está acontecendo, e etc, 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 né? Teresa vai chamar isso de mariposas, né? São as mariposas que vêm aqui na te distrair da oração, né? E qual que é o segredo para quem lida, né, com essas distrações na hora da oração? Começar a rezar a partir da distração. Né? Esse é o segredo. Né? Você não vai ficar lutando nem ignorando a distração. Você vai rezar a partir da sua distração. Como que é isso na prática? Você está lá, você se colocou em oração, né? E aí, de repente, você está distraído. Aí você vai retomar as rédeas rapidamente. Senhor, tá vendo? Eu já cheguei agitado, estou aqui ansioso, minha cabeça está passando por muitas coisas, né? Estou distraído com tantas coisas, nem para me determinar a estar aqui em oração e concentrar eu consigo, mas eu te ofereço isso, Senhor. Eu te ofereço a minha Muito bom. incapacidade de concentrar. Eu te ofereço a minha incapacidade, né, de olhar para o Senhor com olhos fixos, né? E aí você vai tecendo a sua oração a partir da sua realidade concreta, não do seu ideal imaginário, daquilo que você sonharia, mas do seu real concreto, né? Da sua verdade do momento. Né? Nossa, então falar que o que Deus vai receber de distração como oração a partir de agora vai ser pouco, não, viu? Mas, Exatamente. Porque é isso, né? Quando Jesus fala com a samaritana, né? Vai lá e chama o teu marido, né? Aí ela vai e fala, não, mas eu não tenho marido, né? Aí que Jesus fala, nisso dissestes a verdade. Nisso dissestes a verdade. Porque, veja, ela poderia ter argumentado um monte de coisa, né? Mas o que ela falou? Ela falou a verdade. na Ela verdade, falou a verdade. Jesus exalta a verdade, né? sem, Então, é sem, sem isso. Nós rodeio ainda, foi precisamos, direta. E exatamente, nós a gente tem um problema de querer precisamos, fazer rodeios. exato, a gente precisa ir ao encontro de Jesus com a nossa verdade. Se a sua verdade, no início da sua oração de que você está com sono, comece narrando o seu sono para Jesus. Só, Jesus, eu queria estar rezando, mas olha só, o máximo que eu vou conseguir aqui hoje é te oferecer o meu sono. Eu me lembro de uma das frases mais marcantes que eu li no livro História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus, a outra Teresa agora, né? Também carmelita, porém francesa. Santa Teresinha, ela Santa Teresinha era melancólica, né? Então Santa Teresinha conseguia lidar melhor com essas coisas, né? Das distrações. Ela um dia ela se colocou a rezar e ela pegou no sono, né? E dormiu no meio da ação de graças, né? E aí quando ela acorda, né? Ela ali toda preocupada que tinha dormido, né? Em oração. E aí ela tem, né, uma revelação interior que dizia para ela, né, mas qual pai que se importaria de ter a sua filha dormindo nos seus braços? Qual pai que se importaria com isso? Nossa, Né? forte Então, demais, hein? assim, exatamente, né? Às vezes o nosso legalismo religioso, né, coloca algumas regras e vai fazendo com que a coisa fique quase que impossível, né? Oração é quase algo inatingível pelo nosso legalismo religioso. E quando a gente vai debruçar sobre as verdades reveladas dos santos, a gente vai aprendendo que na verdade só chega, né, a um patamar de superioridade quando você tem a humildade de primeiro se reconhecer pequeno para começar a subir os degraus para chegar um dia lá com a graça de Deus. Né? Isso é verdade. Essa questão de
eu falar até a questão da ortodoxia, né? Que acaba com as pessoas que, às vezes, nós achamos que na forma. Nós queremos ser desumanos, né? Queremos ser totalmente espirituais e nada humanos. E acaba que quando você chega na maturidade de fé, você vê que eu falo, meu Deus, eu cansei tanto pelo caminho errado, sendo que era algo tão simples, não é verdade? Então, quando as pessoas se penalizam, né? Se penaliza ali severamente com o corpo ali, porque, nossa, eu cochilei, é o demônio tal. Não, filho, é o seu corpo. Tá cansado, né? Não é o Exato. demônio. Tem Então, gente. assim, tá cansado, trabalhou o dia inteiro, foi estressante, foi desgastante, chegou em casa cansado, não conseguiu, cara. Então, assim, deita no colo do pai e deixa ele cuidar de você hoje. Exatamente, né? Então, a gente precisa aprender, né, a ser mais humano, né, para que de fato a santidade ela aconteça, né? A santidade ela acontece a partir do ponto que você assume a sua humanidade, né? Alina, explica melhor sua pergunta aí, que não tá dando para entender o que você está querendo saber, não. Como é esse nome aí? Qual o nome? Explica Ó, melhor aí para nós. O que você está querendo Enquanto saber? ela explica, a Camila falou aí, Camila do céu, já aconteceu demais comigo, menina. Essa questão de, num congresso do Ministério Jovem, congresso estadual, eu tava num sono, cara, que eu fiquei atendendo, para ajudar uma menina lá, um pessoal lá a rezar e tal, ficamos na praça rezando um tempo, fui dormir tarde, né? Acordamos cedo, fomos pro encontro. Aí o irmão vai e fala, se prostre agora, deita agora no chão. Eu falei, meu Deus, o senhor sabe, se eu deitar já era. Irmão, acabou a oração, acabou a adoração, eu tava lá, cara. Como é que levanta depois, né? Falei, nossa, foi arrebatado em êxtase agora. 3 dias depois eu levanto o Cleber, cadê todo mundo? Foi arrebatado, né? Tipo assim. E ela falou que o nome ela Ela não não ia sabe falar. falar. Depois você me chama no privado, a gente conversa. Então, Kleber, esse é o primeiro ponto, né? A oração. E aí, a partir dessa oração, que é essa doação de presença, né? Esse entrar, estar na presença de Deus, doando a sua presença a Deus a partir da sua verdade, naquele momento, sua verdade real. Aí a gente entra no segundo ponto, que é o carro-chefe de Teresa de Ávila na primeira morada, que é o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento. Então, se o primeiro ponto para você avançar para as moradas, você avançar na sua vida com Deus é a oração, a porta do castelo, o segundo é o autoconhecimento. E Teresa vai falar categoricamente, né? O autoconhecimento nós não podemos nos descuidar dele em momento algum da nossa caminhada com Deus. E o que é autoconhecimento, né? Essa é a pergunta que não pode calar, né? O que é autoconhecimento? Sendo rápido e direto, é o conhecimento de si mesmo. Né? Você se conhecer, né? O autoconhecimento é conhecer-se, conhecer quem você é, qual é a sua estrutura, de onde você veio, né? Qual é a sua origem, quais são os seus traumas, quais são suas qualidades, seus defeitos, quais são suas habilidades, quais são as suas limitações, que não são pecados, limitações são, né? Limitações são limites que você tem. Até aqui você consegue, daqui para lá você não dá conta. Isso é uma limitação, né? Isso pode vir através do seu perfil, do seu temperamento, né? Tem alguns temperamentos são limitados em algumas habilidades, outros não. Ali eles não têm aquela limitação. Perfeito. Trazer Teresa de Ávila, ele é nesse progresso na vida espiritual. Sem você se esquece, né? Esquece, tira, né, de vez a possibilidade de crescer na vida com Deus, na amizade com Deus sem autoconhecimento. É impossível. Impossível. E quem Meu diz Deus. isso, né? Quem diz isso não sou eu, a Teresa sabe. Santa Teresa vai dizer, Irmão, tá travando um pouco. Espera um segundinho. 6.
Deu uma travadinha básica de novo. E agora? Tocou? Tá dando para te ouvir melhor agora. Você tá falando que Santa Teresa ia dizer o quê? Isso, eu dizia que Santa Teresa, ela enfatiza que sem o autoconhecimento não tem como progredirmos na vida espiritual, né? Então isso aí é a máxima de Santa Teresa. E ela vai dizer assim, olha, é tão importante o autoconhecimento, né, o conhecimento de nós mesmos, que não quisera jamais descuido nesse ponto. Olha que forte, né? Ela pede às Nossa. irmãs que jamais se descuidem, né, do autoconhecimento, né? Olha a pergunta da Alina Maria, que interessante, né? Como que a gente trabalha sempre este autoconhecimento, sendo atento aos sentimentos, reações e etc. Olha, Alina, essa forma que você narra na sequência da sua pergunta é uma possibilidade, mas não só isso, né? Nós vamos fazer uma live especificamente só sobre autoconhecimento, né? Aqui eu vou dar, nessa de hoje eu vou dar só umas pinceladas aqui, mas depois, né, na semana que vem, não sei, a gente vai conversar, combinar direitinho aí. Nós vamos Essa ter duas semana lives, também, né, Clebson? essa semana também nós vamos ter, Fernando, também sobre autoconhecimento com a Crislaine, a Ótimo. psicóloga. Aí já Ah, emenda ótimo. com o Fernando, já na segunda. A Simone Sim. aceitou o desafio, também ela Pronto, pode entrar pronto. também. E tem a Mari também, que está aí também, que pode ajudar também, que é potência, então vai ser benção. Legal. Então, assim, a gente vai fazer uma série aí de lives, né, só sobre esse assunto de autoconhecimento, porque de fato tem muita coisa que pode ser trabalhada no autoconhecimento. Aqui hoje eu quero só trazer é, as pinceladas de Santa Teresa, né? Ela vem trazer que o autoconhecimento ele é uma primazia, né? Ela vai dizer assim, é muito bom, é sumamente bom entrar primeiro no aposento do conhecimento próprio antes de voar aos outros aposentos, Nossa, né? Olha só, ela importante está dizendo, demais. olha, é importante que você se conheça, que você saiba quem você é, antes de querer avançar, né? Para até mesmo para o conhecimento de Deus, né? Porque isso é interessante porque você vai conhecer, é uma via de mão dupla, né? Você vai conhecer Deus a partir do conhecimento que você tem de si mesmo, ou seja, se você tem uma visão distorcida sobre si mesmo, você também vai ter uma visão distorcida sobre Deus, né? E o contrário também, se você tem uma visão distorcida de Deus, você vai ter uma visão distorcida de si mesmo. Então é uma via de mão dupla isso aí. E ela vai dizer que ó, tratemos de progredir no primeiro aposento, que é o autoconhecimento, né? Aprofundando o conhecimento de nós mesmos, né? E aí ela diz, né, que se não procurarmos conhecer a Deus, jamais acabaremos de nos conhecer a nós mesmos. Que aí Teresa vai dizer o seguinte: você tem as vias para você se autoconhecer, porém o acabamento desse autoconhecimento ele vem a partir da contemplação que se faz de Deus. Ela explica, né? Olhando a grandeza de Deus, Teresa continua, percebemos a nossa abjeção, né? Contemplando-lhe a pureza, ou seja, contemplando a pureza de Deus, vemos a nossa sujeira, né? Considerando a humildade de Deus, né, conhecemos como estamos longe de ser humildes. Então é Meu Deus. um autoconhecimento, né? Você contempla em Deus aquilo que te falta, né? Aquilo que falta em você, né? Então Teresa vai trazer muito isso, né? A contemplação de Deus, você contemplar a santidade de Deus, isso vai trazer à tona a ausência de santidade ainda, né? Então é algo muito belo esse autoconhecimento em Teresa de Ávila. Depois, Kleber, a internet ainda tá boa, tá falhando? Como é que tá aí a conexão? Trava e vai, mas tá dando para ir. Que pena, né? Que a internet hoje não tá colaborando muito, não. Ah, Mas enfim, é muita live, é muita gente nesse momento acessando, então. nesses tempos tem tido muita, né? Depois Teresa vai dizer o seguinte, que aqui é o comentário da Paloma interessante, né? Terapia ajuda muito a ter autoconhecimento. Com certeza, né? Se você tem um terapeuta bom, né, um terapeuta sério, né,
e em contrapartida você também é uma pessoa comprometida com a sua história e você tem o interesse de querer progredir, aí é um casamento perfeito, né? O autoconhecimento vai dar super certo, né? Então é importante ter esse cuidado, né? De ter um terapeuta sério, né? Um terapeuta de caráter. Isso não significa que necessariamente ele tenha que ser cristão e católico, não necessariamente ele tem que ter valores, né? Ele tem que ter caráter, ele tem que ter virtude, né? Se ele for, além disso tudo, cristão, católico, aí é céu na terra, né? Porque aí ele vai entender as linguagens que você vai tratar ali junto com ele, né? O irmão está perguntando aí Interessa. qual é o livro que eu estou lendo, É o né? Fernando. É. Castelo Interior Almoradas. Mas tem que ler ao contrário, tá? Revertido. É, né? Então, o autoconhecimento é isso, é você entrar, né, no conhecimento de si mesmo, né? Então, por que às vezes o terapeuta ele é super importante nesse processo? Porque o terapeuta ele vai ter a coragem, né? Na verdade, ele tem a habilidade, ele tem ali a capacidade profissional de te fazer as perguntas com as quais você não quer lidar com elas para não ter que respondê-las, né? É tipo um Então, o finge, né? terapeuta ele vai te colocar na parede, né? É tipo uma dinâmica do finge, né? Só quem viveu É tipo, sabe. exatamente. O FID foi um retiro que marcou muito a minha história, né? Eu sou apaixonado com o FID, hoje eu faço parte, né, da equipe de aplicação do FID, justamente por isso, né? Eu acho que a dinâmica do FID ela é muito importante nessa função do autoconhecimento, né? Você é confrontado consigo mesmo a todo tempo, né? E isso que é a dinâmica do autoconhecimento, é você ser confrontado consigo mesmo a todo tempo, né? O autoconhecimento, ele não é uma coisa agradável, né? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender, né? Que às vezes fala assim, nossa, que legal. Então, a partir de agora, eu vou começar a trabalhar o meu autoconhecimento. Pois é, meu amigo, no terceiro, uma vez houve uma pregadora falando assim, que ela entrou pro quarto e falou com Deus, Deus me mostra quem eu sou. Aí diz ela que no terceiro dia ela falou, Deus, pode parar que eu não quero saber mais não. Aí, gente. Já tá bom demais, eu desanime, pulo da ponte, pode parar de me mostrar quem eu sou. Meu Deus do céu, imagina. Não é? Então, o autoconhecimento é isso, é você permitir que Deus vá retirando os véus que estavam sobre as áreas da sua vida que vocês ocultavam, que estavam escondidas, né? E aqui, dentro dessa dinâmica do autoconhecimento, eu aprendi duas frases, né? Que marcaram muito a minha história também, ouvindo uma pregação, essas duas frases, né? Que tudo aquilo que a gente enterra vivo, né? Nunca morre. Né? Aquilo que a gente enterra vivo nunca morre, né? Então, o autoconhecimento, quando você tem a capacidade de perceber que houve sepulturas na sua história, que você sepultou coisas vivas, pessoas vivas, e elas não morreram, as histórias estão ali, as situações estão ali, e você, pelo autoconhecimento, você vai precisar voltar nessas páginas apagadas, nessas páginas escuras, e reescrever a sua história. Os fatos não mudam, né? O que aconteceu, aconteceu, não tem como mudar, mas o seu olhar, né? A partir da graça de Deus, a partir de um distanciamento necessário, mas também a partir de um olhar mais de perto, é um antagonismo isso daqui. Você tem a capacidade, à luz da graça de Deus, de olhar para aquilo que você enterrou vivo, desenterrar, fazer de fato o que precisa ser feito, o processo de reconciliação e, de fato, depois fechar e concluir aquela página da sua história. Aí sim, aquele nó é Importante demais. desfeito e a sua vida vai para frente. Aí a Simone chegou e, Simone, o povo tá querendo Fiji, hein? Tem que dar onde de voltar o Fiji aí. Simone, nós estávamos falando aqui da importância do FIG no processo de autoconhecimento, né? E aí, Kleber, essa é a primeira frase, né? E a segunda frase que eu aprendi dentro desse processo todo de autoconhecimento é que aquela frase de Santa Teresa de Ávila, né? Que é impossível
É impossível nós entrarmos no céu sem entrarmos em nós mesmos, né? Então é impossível você achar que um dia você vai habitar o céu se você não habitar o terreno mais próximo que existe, que é o terreno do seu interior, né? Então entrar na sua história, saber quem você é, né? Quais são aí, né, os seus sonhos, né? Quais são as suas ambições aqui nessa terra, quais são as suas ambições aqui nesse mundo, quais planos você tem para o futuro, né? Quais os traumas você sofreu no seu passado? Por que que você é tão agressivo assim? Por que que você tem tanto medo assim? Existe uma raiz? Por que que você se comporta da forma como você se comporta, né, diante de situações? Ou seja, tudo aquilo que te impede de ser livre, tudo aquilo que te impede de ser feliz, que não te deixa fluir na vida, olha para aquilo ali com mais cuidado e se pergunte por que Muito bom. dessa situação, né? Então, em linhas gerais, bem em linhas gerais, né? O autoconhecimento, ele é uma grande ferramenta, uma grande ajuda, né? Nesse processo aí que Teresa vem trazer para nós da primeira morada. É interessante, ouvindo a pregação foi ter do Charles, né? Ele falando e pregando sobre Isaac. Ai, meu Deus. Esaú Abraão, e Isaac, Isaac. Não, Jacó e Saul, Esaú. Jacó. É. Que muitas vezes, quando, por exemplo, quando nós, assim, resumidamente, a pregação dele, quando você deixa de resolver algumas coisas aqui agora e avança, você vai ter que ir lá na frente, isso vai te atrapalhar. Então, é mais difícil você voltar para resolver do que você resolver agora. Agora parece impossível de resolver, mas lá na frente vai ser muito mais trabalhoso, você tem que voltar tudo de novo para poder resolver essa situação. Então, a mesma coisa, quando a gente olha para dentro da gente, vê um monte de coisa de bagunçado que não resolvi ainda, né? Exatamente, exatamente. E às vezes, né, os primeiros, vamos dizer assim, sintomas de coisas mal resolvidas, né? Ou seja, aquela coisa que vai te dar uma ideia de situações aí que precisam ser resolvidas, são os sentimentos e as emoções, né? Os sentimentos e as emoções, a gente precisa aprender a dialogar com elas, né? Primeira coisa, saber o que você está sentindo, né? Tem vezes que a gente diz, nossa, mas eu não sei, eu tô esquisito. A gente vai falar assim, né? Eu tô esquisito, tô estranho. Tá, mas o que que você está sentindo? Dá Ah, nome eu ao tô esquisito, sentimento. né? Exatamente. Existe uma inabilidade para nomear sentimentos, né? Existe uma inabilidade para dar nome às emoções. E isso é muito sério, né? Porque a partir do momento que a gente começa a dar nome aos sentimentos, identificar o sentimento é muito importante, né? É algo que eu particularmente, agora no testemunho pessoal, eu precisei muito de ajuda, né? Ajuda terapêutica mesmo, durante 3 anos e meio dentro do processo terapêutico, eu fui ajudado, né, nesse sentido, aprender a dar nome aos meus sentimentos. Eu achava que eu não sentia, eu achava que eu não tinha emoções, que eu não sentia sentimento, né? Todo ser humano foi criado por Deus com sentimentos e emoções, e os sentimentos e as emoções, eles são o que dão a cor, né? Dão cor à vida, né? Então, é uma graça, né? Então, você precisa primeiro aprender a perceber que sentimento que é esse que eu tô. É medo? É angústia? É solidão? Né? É desânimo? Que sentimento é esse que eu estou sentindo agora, né? E depois, por quê? Né? Primeira coisa, saber o sentimento, depois por quê. Aí já é um olhar mais profundo, né? E isso é treino, né? Por que eu estou sentindo isso? Né? Aí você vai ter que pedir muitas vezes o Espírito Santo para te ajudar, o Espírito Santo para te mostrar, e outras vezes você vai precisar ter paciência, né? Sentar. Eu me lembro assim, quantas vezes que eu precisei, por exemplo, depois de uma terapia, eu chegava em casa, depois de uma terapia que eu era confrontado, né, com perguntas e tudo, que eu sentava em casa, chegava em casa, sentava e ficava ali 1 hora em silêncio dentro do meu quarto, deixando decantar dentro de mim aquilo tudo que tinha acontecido naquela terapia. E depois que as coisas decantavam, eu ia fazendo perguntas para mim mesmo, né? E tendo coragem de buscar as respostas dentro de mim. Por que, Kleber? E aqui, para encerrar o assunto de autoconhecimento, porque o livro mais importante que você precisa ler para obter autoconhecimento é a sua vida.
sua história. Esse é o livro mais Isso é importante verdade. que você precisa ler para obter o autoconhecimento, sua história, sua vida, né? Então, tá aí o que a gente precisa falar sobre autoconhecimento. Simone está dizendo aqui, existem situações e sentimentos que são difíceis de nomear, pois estão envoltos em nosso medo de reconhecer as suas origens. Exatamente. Né? Precisa entrar ali, encontrar-se com fantasmas que a gente está fugindo dele há anos, né? Então, Verdade. precisa da graça de Deus, né? Então, preciso de coragem, né? Cura interior, autoconhecimento, de fato, é para os fortes, né? Rapaz. Precisa de muita graça de Deus. E interessante. Ô, Simão, será que tem gente que guarda até hoje a folhinha de sentimentos lá? Para chegar em casa muitas vezes elaborar? O que eu tô... Mas assim, é interessante, a Nájila, muitas vezes quando acontece alguma coisa, se acontece alguma coisa, e ela fala, não sei, fala assim, ó, lembra do Fiji, pega a sua folhinha do sentimento lá, vamos dar nomes. Então aí, a partir daquilo, nós elaboramos, nós fazemos oração em cima daquilo, para que Deus possa né, trazer a paz interior novamente. Porque a maioria das pessoas, Kleber, a maioria das pessoas tem... A Simone tá me xingando aí, ó. Nunca. Eu parei, não fala mais de Fiji aqui. É mesmo, pode contar do Fiji não, Kleber. Fiji é experiência, né? Tem que fazer para descobrir, né? Mas, enfim, eu ia dizer uma coisa que eu perdi aqui agora, mas tudo bem. O autoconhecimento é essa graça, né? Essa graça de entrar, né, em contato consigo mesmo, né? E conhecer o que se passa no seu mundo interior, todas as realidades aí internas, né? Para, de fato, se conhecer, e aí a santidade se torna possível, né? Porque a partir do momento que você conhece suas fraquezas, você vai ter mais condições de trabalhar em cima delas, né? E aí desenvolver aquilo que ainda é um campo minado ali para suas quedas, né? Para o pecado, e muitas vezes o pecado mortal que te tira do castelo, te tira da comunhão com Deus, né? Então o autoconhecimento é importantíssimo. E o autoconhecimento é isso, é abraçar a sua humanidade, né? Abraçar a sua humanidade, não abrir mão da sua humanidade, né? Tem aquele texto de São João Paulo II, na Teologia do Corpo, né? Se o Verbo de Deus, ao se encarnar, né? Se o Verbo de Deus, ao se encarnar, abraçou a humanidade, por que você vai abrir mão da sua humanidade, né? Então, o autoconhecimento e a santidade é isso, é abraçar a sua humanidade, reconhecer suas fraquezas, suas limitações. Elas não são desculpas para você não ser santo, pelo contrário, elas são a base. A sua humanidade é a base para a sua santidade, né? Não tem como desmembrar, né? É aquele pensamento de Montano, né? Que usava o termo que o corpo é a prisão da alma, né? Isso... é montanismo, né? Virou até uma heresia. É uma heresia. E achando que o corpo é mal, né? Que o corpo é ruim. Mas não, tudo que Deus fez é bom. Se Deus fez o seu corpo, que ele é bom, né? Se Deus fez o nosso corpo, que ele é bom. E, infelizmente, tem muita gente que até hoje ainda carrega esse pensamento, né? Que fala tanto de espírito, trabalha tanto o espírito, e o corpo padece ali, e muitas vezes não tem força, acha que muitas vezes chega em casa, dorme antes de rezar e se coloca a culpa no demônio. Mas não, meu irmão, o seu corpo é matéria, ele cansa, tem dificuldade, tem emoções, tem um monte de coisa dentro de você que você não conhece ainda e precisa conhecer para colocar em ordem, para que você possa ter uma sese, né? Uma sese, um crescimento, uma subida espiritual. Primeiro tem que olhar para dentro de você e colocar as coisas em ordem primeiro. Porque se eu não colocar as coisas em ordem no meu coração, na minha vida, vai ser impossível eu sair do deserto, eu sair da aridez, eu sair da frieza e de tantas outras coisas a qual eu possa passar. Exatamente. É aquilo que São Paulo fala, né, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né, que todo o vosso ser, corpo, alma e espírito, né? Essas três dimensões, que todo o vosso ser, corpo, alma e espírito, se ache irrepreensível para o dia da vinda do Senhor, né? Então, não é só a alma e o espírito, o corpo também, corpo, alma e espírito. Alma e espírito. Tudo precisa estar ordenado. E para fechar, Cleber, para concluir,
né? Nós falamos, então, da oração, falamos do autoconhecimento, assim, de maneira breve, então precisamos avançar na vida de oração, precisamos avançar no autoconhecimento, depois nós vamos dar dicas, né, concretas nas próximas lives de como fazer isso. Nós só falamos aqui mais da importância do autoconhecimento e da humildade, né? A humildade é a virtude básica que vai ser trabalhada na primeira morada, né? Que é a humildade, né? Humildade é reconhecimento dos seus limites, né? Quem é a pessoa humilde? Aquela que anda de cabeça baixa, com as roupas rasgadas, que não toma banho? Não, isso é porcaria, isso é falta de higiene, né? Humilde é aquele que reconhece os seus limites. Ele sabe até onde ele pode ir, ele sabe que a partir dali ele pode até avançar, mas aí é com a graça de Deus, é com virtude, é com esforço, mas o limite dele ele conhece bem, né? Então, humildade é reconhecimento de limites, é saber até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir, Perfeito. né? Então, a Virgem Maria ela foi reconhecida, né? Como os olhos de Deus pousaram sobre ela por causa da humildade, né? Porque ela fala, né? A humildade, né? No canto do Magnífico, né? Os olhos de Deus pousaram sobre a humildade de sua serva, né? Então, assim, a humildade ela atrai o olhar de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, né? Aos Vai dizer a humildes. palavra. Então, e para fechar, né, o parágrafo do Catecismo 27 e 33, né, o parágrafo 27 e 33 vai dizer que quem é humilde, esse não se admira, não se espanta da sua miséria, né? Humilde, ele não se espanta da sua miséria. Pelo autoconhecimento, você vai tomar conhecimento das suas misérias, mas enquanto você estiver assustando com isso, enquanto você estiver assustando, é porque ainda não foi estabelecida a virtude da humildade. De repente, quando você vai se deparando com as suas humildades, com as suas misérias ali inúmeras vezes, isso vai causando dentro de você um processo de humilhação. Você vai, né, se deparando com a sua realidade escura, dura, e isso vai produzindo a humildade dentro de você. Então, essa virtude que é base, né, no castelo interior de Santa Teresa da humildade, ela é trabalhada nessa primeira morada, né? Na primeira morada, a partir do autoconhecimento. Autoconhecimento e humildade andam juntos, porque é por meio do autoconhecimento que vai ser produzida a humildade dentro de mim, a partir do momento que eu vejo o que eu sou e, mais do que isso, eu acolho o que eu sou. Ao acolher aquilo que eu sou, eu estou permitindo o estabelecimento de limites, né? Eu queria rezar mais, eu queria rezar de maneira mais elevada, mas eu não consigo e eu reconheço meu limite e ofereço esse limite ao Senhor, Muito pedindo bom. dele a largar esse limite. Ô, Assim Fernando, seja, amém. tá acabando o tempo aqui da live, mas só concluir essa frase, né? Que no céu, ó, no inferno você vai encontrar casto, pobre, mas não vai encontrar o obediente. É verdade, porque a obediência e a humildade, elas caminham juntas, não tem jeito. Porque para você obedecer, você tem que ser humilde. E para você acatar, não tem como você... Gente, a humildade, se não é a maior virtude, pode-se dizer que é uma das maiores virtudes. É aquilo que faz você reconhecer quem você é e aceitar quem você é, seus limites. É quando você olha para a sua miséria e fala assim, eu sou miserável, mas Deus me ama. E eu vou lutar até chegar à perfeição. Mesmo ser relativo aqui na Terra. Então, assim, é divina a questão da humildade. Gente, vai acabar a live. E, Fernando, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Então, gente, próximo capítulo, então, vai ser melhor ainda. Como eu falei, é como uma série, né? Sempre acabamos com o suspense. E amanhã, essa semana, vamos ter sobre autoconhecimento com a Crislaine, ela está até aqui na live.